14 de janeiro de 2018, nós estamos estudando a doutrina do arrebatamento, que nós temos visto sob a ótica de Tito 2,13, que diz o seguinte, Tito 2,13, bom dia. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Eu não sei como é que o pessoal consegue riscar esse versículo, né? Para negar que Jesus é Deus. Como é que o testemunho de Jeová faz com esse versículo, hein? Tito 2,13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Mesmo porque também lá em 1 João falou que Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna, lá em 1 João 5,20. Mas nós, os nascidos de novo, os crentes no Senhor Jesus Cristo, nós temos uma bendita esperança. A gente não precisa viver as nossas vidas esperando alguma coisa do Temer, ou do Lula, ou do Bolsonaro, ou da Previdência Social, ou do Trump. A nossa esperança está lá em cima, é lá nos céus. E isso faz uma grande diferença, porque a gente não vive em função de aumento de salário, de melhora de saúde. A gente não vive em função de nada desse planeta, mas nós vivemos em função de um encontro com o Senhor nos ares. O nascido de novo, ele tem a oportunidade de viver em função da volta do Senhor, em função de um motivo escatológico, de um motivo final, não em função de alguma outra coisa. E isso nos traz esperança, uma bendita esperança. De maneira que quando nós estamos aqui estudando o arrebatamento, o rapto, né, nós estamos estudando esse assunto de uma forma mais ampla, de uma forma mais, como é que é a palavra? De uma forma mais lata, né, mais abrangente, porque a bendita esperança que nós temos, ela não inclui apenas o encontro com o Senhor nos ares, conforme o nosso texto aqui de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 18, que nós acabamos de estudar, que fala do encontro dos mortos em Cristo, que ressuscitaram primeiro, que serão revestidos de incorruptibilidade para não se corromperem mais, juntamente com nós, os vivos, os que ficarmos para a parúzia do Senhor, que seremos arrebatados juntamente com eles, os mortos em Cristo, e nos encontraremos com o Senhor nos ares. E a palavra encontro é interessante, isso é uma nota que tem na Bíblia do Scofield, é a mesma palavra que aparece lá em Atos, aonde os romanos saíram de Roma, foram ao encontro de Paulo e depois os romanos retornaram a Roma, agora com a presença de Paulo, ou seja, os romanos, isso está lá em Atos 27, 28. Primeiro eu vou achar aqui especificamente o versículo. Uma vez edificando os bárbaros, etc. Aqui, ó. Atos 28, 15. O Paulo chega em Roma, né? E tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro, até a praça de Ápio e as 3 vendas. Está falando assim, até ali na Lagoinha. Vendo-os, Paulo, e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Ou seja, os irmãos que souberam que Paulo estava chegando, eles foram ao encontro de Paulo, até a porta da cidade, receberam Paulo na porta da cidade, e voltaram para dentro da cidade com Paulo. A palavra encontro aqui, ó,
em Atos 28:15, vieram ao nosso encontro até a praça de Apio e as 3 vendas, é a mesma palavra que nós temos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. Para o encontro do Senhor nos ares. O Senhor sai dos céus, igual os irmãos saíram de Roma, chegaram até a porta de Roma para receber Paulo. Jesus Cristo sai do terceiro céu, vem até os céus aéreos, atmosféricos, ao nosso encontro. A igreja se encontra com ele e ele volta para o céu com a igreja. E essa é a nossa bendita esperança. Mas essa esperança, ela não se resume apenas a esse encontro nos ares. Na sequência desse encontro, à medida que a gente passeia pela palavra, nós descobrimos que existem, que agora está mais aqui assim, né? Existem inúmeros eventos que vêm na sequência do encontro com o Senhor nos ares. E nós vamos ver detalhadamente um por um. Alguns nós já vimos de en passant. Logo após o rapto com o Senhor, né, para o encontro com o Senhor nos ares, nós seremos levados para o terceiro céu, que a gente sabe que é o nosso local de moradia provisória. O nosso local de moradia definitivo é na Nova Jerusalém, que no início da tribulação ainda não está estreada, ela ainda não desceu dos céus. Quando a gente estuda o livro de Apocalipse, a gente observa que existe uma cronologia de eventos. Mozinho, depois você me arruma um copo, tá? É que aquela hora eu tomei 3 copinhos pequenininhos ali. Aí não matou a sede, não. Eu ia dar uma maciada aí e pegar um boleto, né? Aí logo após o encontro com o Senhor nos ares, nós fomos levados ao terceiro céu, aonde João, no capítulo 4 de Apocalipse, fala que tem um trono montado lá, especificamente para os eventos que vão acontecer enquanto a igreja está fora da terra, enquanto o Cristo não volta, enquanto acontecem as coisas que tem que acontecer aqui, que é a manifestação do filho da perdição, que é a manifestação da população anticristã na sua revolta contra o Cordeiro. Obrigado. Agora está até geladinho. Vai querer mais? Talvez. Não, agora ficou geladinho. Enquanto as coisas acontecem aqui na tribulação, nós estamos lá com Cristo nos céus, tendo as nossas obras julgadas, passando pela apresentação, deixando a condição de noiva e passando para a condição de esposa, ou seja, se casando, as bodas. Então, logo após o rapto, nós teremos o Bimá, lá no terceiro céu, que é o julgamento das nossas obras. Depois do Bimá, com a matéria-prima, como se diz, né? Os evangelhos brincam que... Tem até uma piadinha, acho que muitos conhecem, talvez o irmão conheça, que tinha um pastor muito famoso, muito operoso, mas nós não sabemos se ele fazia as coisas do Espírito, porque se você não fizer as coisas do Espírito, você está fazendo à toa, porque sem mim nada podeis fazer, seja uma coisa boa, seja uma coisa ruim, se não é feita no Espírito, é só o humano, o ser humano agindo, pelo seu lado bom, pelo seu lado mau. E ele chegou lá no céu, e isso é uma piadinha, né? Hã? É uma ilustração. É uma ilustração, exatamente. É uma ilustração piadística. É uma ilustração Humorística. E o Senhor apresentou para ele a morada dele, que nós estamos falando de João 14:3. Eu vou preparar esse lugar, eu vou preparar as moradas. Um pastor muito famoso, muito conhecido no planeta inteiro, e Jesus falou: filhinho, a sua morada. Ele olhou para ela assim, mas não reclamou não. Ela era bonitinha, era bem feitinha, mas ela era muito mais módica do que ele imaginava.
pelo tanto que ele trabalhou lá embaixo, ele imaginava que ia ser uma coisa mais suntuosa, mas tudo bem. Aí a irmãzinha, aquela irmã que frequentava a igreja dele, quase não aparecia, né? Sempre caladinho, quase ninguém nem percebia. Só sabia que era irmã porque ela frequentava lá, mas ela era muito na dela. O Senhor apresentou as mansões, a morada dela, era um palacete. Aí o pastor sempre falou: o Senhor, não querendo perguntar, mas já perguntando, por que a minha casa é tão modesta? E a dessa irmã aí que aparentemente não era tão atuante assim na igreja, tem uma casa tão bacana. Ela falou: olha, você realmente trabalhou muito, mas muitas vezes você fazia o que eu não queria, nem pedia. Você fazia as coisas pela sua própria vontade. Tomava iniciativas que não te foram pedidas. Já essa irmãzinha aí, ela sempre estava atenta ao meu mover, atenta ao meu desejo, ao meu querer, sempre sintonizada, guiada pelo Espírito. Ela não era aparentemente muito atuante, mas ela estava sempre na retaguarda, sempre na brecha, sempre em oração, sempre em intercessão pela igreja. Praticamente ela sustentava todos os ministérios lá com as suas intercessões. De maneira que o trabalho dela foi feito no Espírito, e foi um trabalho grande, e o material que ela nos enviou deu para construir essa casa aí que você está vendo. Já como você nos enviou pouco material, você agia muito por você mesmo, você era muito bom humanamente falando, mas não era exatamente o que eu queria que fizesse, você agiu muito por si mesmo, então você nos mandou o material que foi mandado e deu para construir isso aí. É um material que deu para construir um barraco. Então, ilustrativamente falando, né, como diz Elaine, Elaine é o pastor Gero que gosta de ilustrativamente. Ilustrativamente falando, não tem uma doutrina sobre isso, é apenas um desdobramento racional da coisa. É muito provável, porque quando a gente estuda galardão, quando a gente estuda premiação, quando a gente as pouquíssimas informações que nós temos a respeito do estado eterno, né, como é chamado, como por exemplo lá em 1 Coríntios capítulo 15, essas poucas informações que nós temos através das Escrituras nos dão subsídios para que a gente possa imaginar, pensar, raciocinar como vão ser as coisas lá em cima, porque é um assunto ainda muito, um assunto que está tão longe, que o Espírito julgou que não nos apetece entrar em tantos detalhes assim ainda nesta vida, mesmo que vai ser algo que nós vamos viver, vai ser algo que nós vamos viver. E quando nós chegamos lá em 1 Coríntios capítulo 15, quando o apóstolo está vislumbrando brevemente e escassamente as coisas eternas, ele diz no verso 40 e 41, também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, e outra é a glória das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. E se há corpo natural, há também corpo espiritual. O apóstolo está dando outros ensinos aqui, mas ele está tangendo em alguns outros
E um desses ensinos que ele tange, né, que ele dá uma esbarradinha brevemente, é a respeito da relatividade da glorificação final. Esse também vai ser nosso assunto. Eu tenho a letrinha G azul aqui espalhada para tudo quanto é lado, porque quando nós pegamos os textos que falam da bendita esperança, e eu selecionei alguns aqui, eu já até falei semana passada, uns 60 ou 70 textos, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6 páginas de versículos, que mostram, que revelam os mais diversos desdobramentos que advirão do rapto, do arrebatamento, porque nós estamos estudando aqui o arrebatamento no sentido mais amplo, não apenas o encontro com o Senhor nos ares, mas aquilo que vai vir como consequência desse encontro. E uma das consequências desse encontro, nós vamos ver que tem muitos versículos, é a glorificação. Eu vou só adiantar aqui, um deles a gente já estudou lá em 1 João, que está em 1 João capítulo 3, versos 2 e 3, que diz o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Quando a gente vê o pinto, a gente vê uma semente, a gente não vê exatamente o que ele haverá de ser. Quando a Elaine, o Natan está com quantos anos? Há 16 anos e 9 meses atrás, você imagina que ele ia ficar esse bambu? Não dá, e você ainda não consegue, mas o que é que vai vir depois? Ainda a coisa vai desdobrar. Pode ser que daqui a uns anos ele vai ter aquela barba ruiva, com dreadzinho assim, umas bolinhas penduradas, uns piercing para tudo quanto é lado aí na orelha, já não sabe. Pode ser que ele vai estar de terno e gravatinha na frente do púlpito, não sabemos. Ou seja, quando a gente vê uma plantinha nascendo desse tamanhozinho assim, a gente não imagina. Outro dia eu fui plantar eu tinha que jogar fora. Eu fui plantar uma semente de jambo. Um amigo me deu, eu estava chupando um jambo assim, ele cuspiu as duas sementes assim na mão, que um sementão que tem um jambo, né? Ele me deu, quer para você plantar? Plantei. O meu trem começou, o negócio é acelerado. A plantinha bonitinha, daí a pouco ela já era do tamanho desse gasofilado, daí a pouco ela já estava querendo ocupar a casa, não, joga esse trem fora. Cresce muito, cresce rápido, fica grande. Então a gente vê esse pimpo aí, ó, daqui uns 10 anos pode ser que ele está lá do tamanho daquele cara lá, como é que chama? Wilson Ford, sei lá, esses brigadores aí, Aurélio Miguel, não sei, esses MMA aí, que esse cara que nem passa nessa porta. Eu tenho mesmo um primo, Vitor Belfort. Eu tenho um primo lá, Glauber, filho do meu primo. Ele era um catatauzinho. Hoje está aparecendo esses cantores aí que gostam de Belo Horizonte, aqueles goianos, não sei nem o nome deles, uns barbudos. Encontrei com ele recente. Ué, é você? Ele está desse tamanho, dessa largura, aparecendo, como é que chama aquele cantor de Goiás que gosta de Belo Horizonte? Umas costas. Eduardo Costa e Mariano, sei lá. César Menotti e Fabiano, Juliano. Ele está daquele tamanho. A gente não imagina. Porque a gente planta uma sementinha. Acabamos de ler aqui. Então, o apóstolo aqui está mostrando que lá na eternidade vão ter diferenciações. Mesmo porque nós estamos falando aqui de salvos nascidos de novo que participam da ressurreição. Então vai ter gente lá que vai brilhar como o sol, tem gente lá que vai brilhar como a lua, tem gente lá que vai brilhar como uma estrela de maior grandeza, de menor grandeza, uma estrelinha mais apagada, uma estrela muito brilhante. Isso tudo depende, quando a gente articula os versículos, do material que você manda lá para cima.
do quanto que você é obediente. Como diz o texto aqui de Coríntios, 2 Coríntios 5,10, porque importa que todos compareçamos perante o bimar de Cristo, bimatos Christos, né, o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o quão útil ou inútil ele foi enquanto esteve no seu corpo, que foi traduzido aqui o bem ou o mal que tiver feito no meio do corpo. Eu já expliquei isso aqui que está mal traduzido, porque nós temos 3 palavras para mal: cacos, poneros e paulos. E aqui não é nem cacos nem poneros, que são os aspectos mais negativos do mal. É o paulos, que é uma neutralidade, é um não fazer nada. Existe a ação positiva, existe a ação negativa, e existe o muro que a gente sabe de quem é. Nós já conversamos aqui sobre o muro, né? É o que está no muro. Ele é aquele caso: ô Senhor, como eu sei que você é um Senhor muito duro, eu pus seu dinheiro lá no muro, enterrei, não investi, né? Outro dia a gente viu uma notícia de um senhor que, muito ancião mesmo, que foi morto, que morreu, né, naturalmente. Entraram na casa dele, descobriram que o colchão dele estava forrado, era feito de dinheiro. Ele guardou o dinheiro dele a vida inteira. Então lá tinha nota de R$1.000, tinha nota de cruzeiro novo, de cruzado, não estava valendo mais nada. Como diz o Senhor, a traça comeu e a ferrugem corroeu. Ele ajuntou o tesouro errado. Nosso tesouro a gente ajunta lá em cima, a gente manda a matéria-prima para lá. Então aqui em 1 João é um assunto ainda que é o nosso primeiro, segundo, é lá para o terceiro assunto nosso ainda, mas só vou dar uma adiantada. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Isso chama glorificação. Isso chama identificação plena total. É o que vai acontecer. E tem vários outros versículos na Escritura. Quando, por exemplo, fala em outros versículos, por exemplo, aqui em 2 Coríntios 4,14, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Colossenses 3,4. Quando Cristo, que é a vossa vida, já estava falando isso hoje, se manifestar, então também vós vos manifestareis, ou sereis manifestados com Ele em glória. Existem inúmeros versículos, em 2 Tessalonicenses 2,14 fala: para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente vai em Tiago 2,13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que a gente acabou de ler. Existem inúmeros versículos que na composição da promessa maior existe a promessa de que a igreja participe da glória de Cristo. Participar da glória de Cristo é ter uma identificação plena com Ele. E nós sabemos que isso é possível porque a noiva, porque a igreja, ela é noiva e vai se tornar esposa de Cristo. Ela tem uma identificação total com Jesus Cristo, inclusive na sua glorificação. São versículos que a gente já conhece, mas eu gosto de repeti-los. Aqui em 1 Coríntios capítulo 6, verso 17, fala que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Um espírito com Ele. Quando a gente vai em Efésios capítulo 5, versos 31 e 32, que são versículos conhecidos, diz que: eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Está falando de união. Grande é esse mistério, uma coisa não revelada anteriormente, mas que agora está sendo.
mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Está falando da união de Jesus Cristo com a igreja. Quando a gente vai em Efésios 1, 22 e 23, a gente vê que Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus Cristo e o pôs para ser cabeça sobre todas as coisas, dando-o à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ou seja, a igreja é que é o pleroma de Cristo. Cristo, ele decidiu que sem a igreja, ele é incompleto. Cristo decidiu que a igreja faz parte dele mesmo. A igreja é ele. Que a igreja, qual que é a palavra? Eu acabei de falar ela aqui agora. Que a igreja o pleromiza. Que a igreja é que completa Cristo, que traz ele ao seu máximo, ao seu apogeu, ao seu pleroma, ao seu alcance final. A igreja enche e completa Cristo, o que é a mais alta honra da igreja. A mais alta honra da igreja é o Filho de Deus se considera a si mesmo incompleto até o arrebatamento, até a nossa união com Ele. Então, até a nossa união com Ele, Jesus Cristo não tem todos os seus elementos constitutivos. Jesus Cristo é incompleto sem a igreja. Ele decidiu isso. Então a palavra fala aqui estaremos para sempre com o Senhor. A palavra fala em João 14:3, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ou seja, Cristo e a igreja, a partir do arrebatamento, na realidade já é a partir de agora, mas mais explicitamente, só para ilustrativamente falando, a partir do arrebatamento, Cristo e a igreja são indivisíveis, são indissolúveis, são inseparáveis. Não tem como Cristo estar em algum lugar da eternidade sem que a igreja esteja junto. Ela sempre vai participar de tudo que Cristo fizer por toda a eternidade. É um privilégio nosso, é um privilégio da igreja. Então, nós temos inúmeros versículos, e nós vamos participar de Cristo na eternidade, cada um na sua proporcionalidade, conforme o grau de glorificação que é proporcional ao que a gente faz aqui embaixo. Vamos só dar uma olhada nos versículos de Marcos. Em 1 Coríntios 3,13, manifesta será a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Isso está lá em 1 Coríntios 3,13a. 2 Coríntios 1,14, somos, os apóstolos, a vossa glória, como igualmente vós, coríntios, que são os evangelizados e discipulados, sois a nossa, no dia de Jesus Cristo. Quem tem um ministério pastoral, por exemplo, a glória dele vai ser a qualidade que vai ser detectada naqueles que serão julgados nas suas obras e que estiveram de conformidade e estiveram submetidos ao ministério pastoral de tal pessoa. É como que royalty, é como que participação nos lucros. Já viu lá na Araújo, tinha isso. O Modesto Araújo, ele ganha muito dinheiro e ele resolve compartilhar o que ele ganhou com seus funcionários. Então tem o programa de participação dos rendimentos, é o PPR. A palavra fala que aquele que tem o cargo de pastor, ministério de pastor, aquele que está à frente da igreja, ele vai prestar conta por aqueles que estão sob a sua tutela. A palavra não fala isso? Onde prestar conta?
De maneira que, quando alguém é tutelado por um pastor, quando alguém é cuidado por alguém que o Espírito Santo separa para cuidar da igreja, essa pessoa, o grau de sucesso, de brilho, ou o grau de obediência que ele tem ao Espírito durante a sua vida terrena, e que vai trazer premiação lá no Bimar, aquele que está na condição de autoridade sobre aquele que está sendo julgado, ele tem participação nos desdobramentos dos prêmios que aquela pessoa vai receber também. Porque a gente vê aqui que a glória do apóstolo eram os coríntios. Ou seja, quanto melhor os coríntios iam, quanto mais saudáveis espiritualmente eles fossem, maior dividendos isso iria trazer para o apóstolo Paulo quando ele tiver as suas obras julgadas também lá no Bimar. Porque o sucesso ou o insucesso dos coríntios, sobre a ótica de Deus, eram responsabilidade de Paulo. Porque Paulo decidiu que a igreja de Corinto estava sob a tutela do apóstolo. Então o apóstolo Paulo, ele era o responsável pela saúde espiritual dos coríntios. Por isso que ele visitava, por isso que ele escrevia, por isso que ele estava sempre atento. O pastor Geraldo, ele é o responsável pela saúde espiritual daqueles que se congregam aqui, que se submetem ao seu ministério. De maneira que a minha saúde espiritual, ela é de responsabilidade também do pastor Geraldo. Se eu vou mal e o pastor Geraldo não cuida de mim, eu vou mandar ele ler Ezequiel 34. O irmão já leu Ezequiel 34? É o pastor que só cuida da barriga, quer nem saber da ovelha. Ele usa a ovelha para fazer churrasco. Então, lê Ezequiel 34. Então, o seu ministério vai ser avaliado de acordo com... Também, é lógico, tem a sua administração pessoal, a sua vida pessoal, mas o seu ministério, ele vai ser avaliado no Bimar também. Isso é o problema de ter autoridade dentro da igreja. Porque ele tem as suas próprias obras avaliadas e ele tem a atuação dele para com a sua esposa, para com seus filhos e para com a sua igreja, suas ovelhas, avaliadas também como uma consequência da atuação do seu ministério. Porque uma ovelha independente, ela é responsável só por si mesma, entre aspas. Já que, por isso que existem inúmeras advertências na palavra. Se você quer ter autoridade, você quer estar na liderança, você quer estar na frente, olha o que você está pedindo. Eu só estou aqui porque o Espírito Santo me obriga. Eu já me pede, me manda e me dá. Eu já fugi disso aqui, todo mundo sabe. Eu tive mais de uma década longe dos púlpitos, de medo desse trem aqui. Eu não quero essa responsabilidade. Mas eu não sou o Senhor, quem o Senhor é o outro. É Ele. Ele deu um jeito lá na minha vida, me bateu minha cabeça aqui, bateu a colar, e estou eu aqui de novo. O que eu posso fazer? Dependesse de mim, eu não queria essa responsabilidade não, porque lidar com a palavra é uma coisa absurdamente exigente de responsabilidade. Eu tenho dó de quem distorce a palavra, seja ele um nascido de novo ou não, porque nós vamos ter que prestar conta disso aqui. Então, você ir ministrando de qualquer jeito, fazer a obra de uma forma, de uma maneira avacalhada, você vai cair lá em, eu nem sei onde está em Jeremias 48:10. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, de qualquer jeito, desleixadamente. Se você ensina por orgulho,
está aqui ensinando, a pessoa faz uma pergunta, você não sabe, mas você não quer perder o status de sabão, né? De quem sabe muito, você responde na sua cabeça. De qualquer... Vai dar problema lá no Bimar. Vai dar problema lá no Bimar. Então é uma responsabilidade muito grande. Filipenses 2,16: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo, está falando do Bimar, eu me glorie que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Em 1 Coríntios 4,5: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. 2 Timóteo 1,12: e eu estou bem certo, 12,18, de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Está falando do Bimar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia. 2 Timóteo 4,8: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor me dará naquele dia, e a todos quantos amam a sua parúzia, a sua vinda. Nós aqui amamos a volta do Senhor, nós proclamamos a volta do Senhor, nós celebramos a volta do Senhor na ceia. E sem querer a gente não está vendo, nós estamos acumulando coroa da justiça lá em cima, que parece uma coisa boba. Você fala assim, não, eu estou esperando o Senhor Jesus, eu amo o Senhor Jesus, Maranata. Parece uma coisa trivial, porque hoje em dia a gente está acostumado a gritar Cruzeiro, Atlético, Galo, Zero. Parece que gritar Jesus, Maranata é a mesma coisa, mas não é não. Não é não. Os outros aí, o máximo que a gente vai precisar depois é uma pastilha, né? Para garganta, roupa, de tanto gritar igual um idiota. Fica gritando gol, Galo, Cruzeiro, sei lá o que é. A América sentando na primeira divisão, né? Mecão, né? Fica gritando qualquer porcaria dessa aí. Mas quando a gente clama Maranata, quando a gente deseja a volta do Senhor, o professor põe estrelinha lá no quadro, lá no nosso nome. Tem galardão pendurado. É a coroa da justiça, reservada para todos aqueles que amam a sua vinda. Então existem inúmeros versículos que falam a respeito do julgamento das nossas obras. E qual que é o resultado? Qual que é o resultado, além daquele lá de Coríntios, de te dar maior ou menor glória, você brilhar mais ou menos como o sol, como a lua, como estrelinha ou como um estrelão, né, que vai determinar a proporcionalidade do seu grau de glorificação eterna, seu status, né, ocupacional, não estou falando de posição em Cristo. O resultado do Bimar, a gente vê aqui em Apocalipse 19, versos 7 e 8. Isso nós aprendemos, eu lembro como se fora hoje, que Elaine se assustou quando eu dei essa notícia, que é uma coisa que a gente acha que sabe, mas pensa que não sabe, acha que sabe, mas não sabe, mas ninguém repara. Talvez o irmão que já tem 358 anos de crente não saiba disso. Você sabia que o único lugar do Novo Testamento onde tem a palavra aleluia é aqui em Apocalipse 19? Lembra, Elaine, quando a gente viu? O único lugar do Novo Testamento que tem a palavra aleluia, e são 4 vezes, é aqui em Apocalipse 19. Aleluia, no verso 1. Aleluia, no verso 3. Aleluia, no verso 4. Aleluia, no verso 6. Então vamos no 6, né? Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. A si mesma. É um dos pouquíssimos, um dos raríssimos, um dos escassíssimos lugares nas Escrituras
aonde nós percebemos o crente fazendo algo para ele mesmo. Que existem preposições no grego, e estudar preposição no grego é uma coisa muito boa. Preposição, aparentemente, no português é uma coisa assim, quase pífia, né? Meio sem de, em, e, mas no grego, preposição é uma coisa chave, sine qua non, essencial, básico, necessário, é uma coisa assim, muito profunda. Então, só vou tocar no assunto. Tem inúmeras preposições, várias, para explicar a nossa situação. E a maioria delas nos coloca em Cristo. Em Cristo. Em Cristo, muita coisa nos acontece. É em Cristo que a gente é glorificado, é em Cristo que nós seremos ressuscitados, é em Cristo que nós temos vida, é em Cristo que a nossa vida está escondida. Tem um estudo sobre isso, né? E são pouquíssimas as ocasiões, acho que eu nem me lembro de outra, em que a igreja colhe as consequências positivas das suas próprias ações. Que não é uma benesse que é dada pelo Senhor, é algo que ela adquire por mérito próprio, entre aspas, que é o caso do galardão. Porque aqui em Apocalipse 19, nós estamos vendo já a volta do Senhor Jesus Cristo lá no final da tribulação. Depois dos 7 anos de tribulação, depois do arrebatamento. Teve o arrebatamento, teve os 7 anos de tribulação. Enquanto isso, lá no céu teve o bimá, o julgamento das obras e as bodas do Cordeiro. E o Senhor Jesus Cristo volta com a igreja. Ele vem para a igreja, tem a tribulação, bimá, bodas, e aí ele vem com a igreja. Então aqui em Apocalipse 19, nós estamos vendo Jesus Cristo voltando com a igreja. Como disse lá em Judas. Judas citando Enoque. Judas citando o Apocalipse. Enoque, o apócrifo, né? Judas 14. Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades. Ele vem acompanhado. A igreja é uma das que o acompanha. Porque também vem outros aí, que já é outro assunto. E nós vemos aqui, então, quando a igreja está prestes a voltar com o Senhor no final da tribulação, cuja esposa a si mesma já se ataviou. A esposa, ela era noiva, agora ela já volta na condição de esposa. Cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois foi-lhe dado vestir-se, é uma concessão, de linho finíssimo, resplandecente e puro. Pano nas Escrituras, tecido nas Escrituras é símbolo de justiça, né? A justiça humana é trapo imundo. A justiça imputada é o avental não, é a túnica de peles que o Senhor fez lá para o primeiro casal. O Senhor é a nossa justiça, nós nos vestimos dele. Os atos de justiça são comparados a linho nas Escrituras. Tem um estudo sobre isso, quando ele fala lá, Jesus Cristo é o tecido, na sua humanidade e encarnação, ele é o tecido cru não cardado, que não foi penteado, as fibras estão ainda avacaiadas, vamos dizer assim, mas isso é outro estudo. E é dito aqui no Apocalipse 19:8, vou repetir: cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, o resultado do bimá, o resultado do tribunal de Cristo, o resultado do julgamento das nossas obras enquanto nós peregrinamos aqui nesse planeta após ter nascido de novo, o resultado da obediência nossa
ao propósito de Deus, que é constituído de obras preparadas antemão para que andemos nela, conforme Efésios 2:10, é uma roupa resplandecente e pura. Os nossos atos de justiça, que são os nossos atos de obediência ao Espírito, enquanto ainda estamos nesse corpo, serão avaliados no Bimar e redundarão como resultado final um vestido, que são os nossos atos de justiça, praticados no Espírito, em obediência ao Senhor, preparados de antemão para que andemos nela, que serão avaliados no Bimar, que serão recompensados como ouro, prata ou pedras preciosas, e que se expressam na linguagem, qual que é a palavra que você gostou ali para piada? Figurativamente? Ilustração. Que são representadas ilustrativamente, pela figura do linho fino. Ou seja, eu obedeço no Espírito, a minha obra é julgada no Bimar, 7 anos depois eu volto exibindo as minhas obras de justiça, praticadas no Espírito e galardoadas no Bimar. Assim, eu a mim mesmo me visto de acordo com a proporcionalidade do material que eu enviar lá para cima. Eu estava comparando com a casa, mas na realidade a melhor comparação é o vestido. Então você vai ter uns irmãos lá assim com um linho assim de não tão grande exuberância, é porque não praticou tantos atos de justiça assim, a ponto de a si mesma se ataviar. Porque o atavio, a gente sabe o que é o atavio. O atavio é um enfeite. Porque a vestimenta básica nós já temos, é Cristo. O atavio é o plus, é o a mais. Por exemplo, você fala lá, como é que fala nesses convites aí? O traje o quê? Como é que é? Esporte fino, sei lá o que, bate fino, karatê, esporte fino, sei lá o que, esses trajes aí, esporte, não sei o que, smoking. O smoking o Senhor te dá, o vestido também. Agora o atavio, o complemento, porque tem doutrina, essa doutrina é bonitinha. Você vai lá em Isaías, você vê que existem figuras, metáforas, para serem comparados com os mais diversos tipos de atitudes. Existe turbante, existe pendente, existe como é que chama? Anel de nariz, anel de nariz, que eu ia falar. Ou seja, existem várias formas da gente se emperequetar, né? Da gente se ataviar, ficar bonito, colocar de acréscimo. Mas você vai ter tantos atavios, tantos quantos forem os seus atos de obediência aqui, na Terra, nesse planeta, enquanto você está andando aqui nesse corpo. Segundo o quão útil ou inútil você é, dependendo do tanto de material que você mandar lá para em cima, maior vai ser a sua exuberância de atavios, ou menor será a sua exuberância de atavio. O Paulo vai parecer uma árvore de Natal, provavelmente, pelo tanto que ele obedecia ao Senhor, pelo tanto de igreja que ele plantou, pelo tanto de coisa que ele sofreu, naufrágios, nudez, espada, açoite, aquilo tudo. A gente não, a gente tem uma dor de dentro, eu estou sendo provado pelo Senhor, o Senhor me mandou para a fornalha, né? Encrava uma unha, a gente churuminga, irmão. Os irmãos lá eram jogados para o leão, os irmãos lá era feito de tocha, né? Era feito de artefato. A Elaine tem uma cólica, o Senhor está me provando. Senhor tem misericórdia. Amém? Mas é assim que a gente caminha. A gente caminha pela fé. O justo viverá pela fé. Porque sem fé, se a gente for olhar, a gente não entende por que Cosiel teve aquele ataque, gente. Para que a irmã queimou?
Para que morreu Klaus? A gente não entende. O Senhor. Casamento, tem muita gente aqui que deseja muito que eu morra, viu, irmão? Tem muita gente, muito irmão por aí falando assim, que casamento morrer até hoje. O cara abandonou a família, não vale nada, é um cafajeste. Já devia ter morrido há muito tempo. E estou aí. O Senhor sabe das coisas. O Senhor conhece o coração de cada um. E o Senhor sabe se a nossa obediência é genuína ou não é. E é isso que vai ser avaliado lá em cima, para que nós recebamos o louvor ou não do Senhor. Amém? Deu tempo? Já passou 10 minutos.